Verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Passamos a palavra para o nosso irmão Gilvan para aqueles comentários agora. Meus prezados irmãos, boa noite. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre em nossos corações. Vamos dar prosseguimento aos estudos dessa noite, no capítulo 8, denominado Bem-aventurados os que têm puro coração, e os comentários serão acerca dos itens 5 e 6, que possuem como subtítulo Pecado por pensamentos, adultério. Conforme foi lido pelo nosso irmão Euler, o item 5 é uma passagem evangélica onde Mateus registrou um ensinamento do mestre acerca da possibilidade do pecado ocorrer pelo pensamento. E naquela ocasião, o Cristo citou como exemplo o caso de um adultério entre um homem e uma mulher. Já no item 6, Allan Kardec explica que o ensinamento de Jesus é muito mais abrangente e que não devemos entender a palavra adultério nessa lição apenas com o sentido que normalmente damos a essa palavra, que significa a traição entre um homem e uma mulher comprometidos afetivamente. Na verdade, vale mesmo a gente salientar que a palavra adultério e a palavra também adulteração, ambas decorrem do verbo adulterar, que significa modificar as características iniciais, falsificar ou corromper algo. Então, na verdade, a utilização aqui da palavra adultério foi muito mais abrangente. O próprio codificador citou que Jesus chegou a usar a expressão raça adúltera e pecadora em uma outra passagem bíblica, quando foi registrada por São Marcos. Allan Kardec finaliza o item 6 Allan Kardec finaliza o item 6 dizendo que a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também nos pensamentos, e que por essa razão Jesus condena o pecado pelo pensamento, porque demonstra ali um sinal de impureza. Portanto, o ensinamento central do Cristo nessa lição que estamos estudando hoje é a importância de termos vigilância e de combatermos os nossos maus pensamentos. E como sabemos, o coração simboliza os nossos sentimentos. É o órgão no corpo humano que representa os sentimentos. Assim, quando Jesus proclamou: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus, foi exatamente para destacar a necessidade de nutrir bons sentimentos para se aproximar de Deus. E para refletir melhor nessa lição, é indispensável frisar que os sentimentos e as emoções são a fonte de onde surgem os pensamentos. Os pensamentos, por sua vez, antecedem
e impulsionam as palavras e as ações. Dessa forma, podemos dizer que os sentimentos, as emoções e os pensamentos constituem o nosso mundo íntimo, aquilo que temos dentro de nós. Já as palavras e as ações são formas de exteriorização do nosso pensamento. No capítulo 1 desse livro, Pensamento e Vida, Emmanuel nos ensina que a mente é o espelho da vida em toda parte. E o benfeitor prossegue dizendo que a força do pensamento tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. O reflexo esboça a emotividade plasma, ou seja, constrói a ideia, e a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então é muito importante nós refletirmos nessa cadeia de situações. Diante de um acontecimento qualquer, primeiro surgem os sentimentos e as emoções. A partir desses sentimentos e dessas emoções, surgem os pensamentos, que podem ou não ser exteriorizados através de palavras e ações. A natureza dos nossos sentimentos e das nossas emoções variam de conformidade com a nossa condição espiritual. Espíritos evoluídos possuem sentimentos elevados, sublimados, que vão gerar pensamentos nobres. E os espíritos atrasados, por sua vez, por ainda possuírem inferioridades, imperfeições, possuem sentimentos menos nobres, que vão gerar pensamentos maus. E esses pensamentos maus, aqui tem um detalhe: como eles não são criaturas ainda puras, eles muitas vezes adulteram esses pensamentos, camuflam, dissimulam o que estão sentindo para alguma finalidade inferior. Vamos dar um exemplo, né? Diante de uma ofensa, espíritos evoluídos, que já possuem humildade, caridade moral, vão ter sentimentos de compaixão, de indulgência, que vão gerar uma atitude de perdão. Já diante da ofensa, espíritos mais atrasados, orgulhosos, vão ter um sentimento de raiva, de rancor, e vão gerar pensamentos maus, de confronto ou até mesmo de vingança, que pode ser uma vingança, dissimulada. A pessoa finge que está tudo bem, mas no seu mundo íntimo, na verdade, não está. Ocorre, meus amigos, que Jesus nos conhece muito bem, conhece melhor do que nós mesmos. Então Ele sabe os mais profundos sentimentos e pensamentos que todos nós temos. E Ele sabe que nós estamos muito distantes da perfeição. Então, o que se pede de nós são boas intenções, bons propósitos e um esforço constante na nossa melhoria, na chamada reforma íntima. Foi por essa razão que Allan Kardec, no capítulo 17, item 4, Os Bons Espíritas, disse: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Assim, o Evangelho e o Espiritismo nos conclamam a nutrir bons sentimentos, para que, a partir desses bons sentimentos, tenhamos pensamentos bons, e dessa forma poderemos vivenciar e entrar em consonância com as lições eternas de amor e de humildade de nosso Senhor. Lembremos que durante toda a sua passagem na terra, Jesus combateu fortemente a falsidade e a hipocrisia, sobretudo dos fariseus, que
gostavam de posar de espíritos puros, virtuosos, e que na verdade, dentro do seu mundo íntimo ainda deixavam muito a desejar. Todas as oportunidades em que os fariseus se escandalizavam e questionaram o mestre acerca de algum descumprimento das ordenações humanas da época, Jesus ressaltou a prevalência dos sentimentos puros, das boas intenções, em contraponto à hipocrisia e àquela exigência rigorosa do cumprimento das ordenações humanas. Foi assim, por exemplo, quando questionaram o mestre e seus discípulos acerca do motivo pelo qual eles não lavavam as mãos, ou quando ainda o acusaram de violar a proibição de trabalhar aos sábados, entre outras tantas vezes que questionaram o mestre, e o mestre, com todo o seu amor e toda a sabedoria, deu respostas ali, mostrando a hipocrisia daquela exigência. Fizemos essa reflexão sobre os sentimentos e os pensamentos para entender melhor o motivo pelo qual Jesus nos advertiu sobre a existência do pecado pelo pensamento. E como pecado, devemos entender todo afastamento das leis divinas. Isso porque no hebraico e no grego, pecado significa errar ou não atingir o alvo, o objetivo. E qual é, meus irmãos, o objetivo, o alvo de toda criatura humana na Terra? Paulo de Tarso, nosso patrono, nos dá a resposta no capítulo 3, versículos 13 e 14 da sua epístola aos Filipenses. Disse o apóstolo: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E ainda em o Livro dos Espíritos, Paulo de Tarso, respondendo à questão 1009, disse o seguinte: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Mas até lá, sabemos que até alcançarmos essa plena comunhão com o Pai, toda vez que nos afastamos da lei divina, mesmo pelo pensamento, estamos ali cometendo o pecado, porque estamos desviando do alvo. E com todo o respeito que nossos irmãos de outras crenças religiosas merecem, é um grande equívoco demonizar o pecado e estigmatizá-lo e condená-lo da forma como é feito, inclusive preconizando a ideia de penas eternas. Allan Kardec fez um estudo extraordinário sobre isso no livro Céu e Inferno, principalmente nos capítulos 6 e 7. Ora, não é hipocrisia condenar com todo vigor o pecado, quando sabemos que todos nós, sem exceção, o praticamos quase que diariamente? Quem aqui na Terra já alcançou a plena comunhão com o Pai, que em algum momento não desvia das suas leis? Não havendo criatura perfeita na Terra, e sendo Deus infinitamente justo, sábio e misericordioso, temos que a responsabilidade moral pelos pensamentos e atos da criatura são proporcionais, a responsabilidade é proporcional ao seu nível de esclarecimento e de desenvolvimento intelectual. Isso é muito importante. Vou inclusive repetir: a responsabilidade moral pelos pensamentos e pelos atos é proporcional
ao esclarecimento e ao desenvolvimento intelectual do espírito. Nesse sentido, é importante, achei interessante, inclusive, trazer aqui a leitura do item seguinte, que é o item 7, onde Kardec fez a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? O que o codificador aqui está querendo saber é, diante de um pensamento mau, mas que não chegou a ser externado por palavras e ações, tem alguma consequência? A resposta: cumpre-se, faça aqui uma importante distinção. À medida em que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme o maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela, a alma, o repele com energia. É um indício de esforço por apagar uma mancha. Depois de que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. E isso é muito interessante, porque não é assim que acontece conosco. Toda vez que vem uma tentação e que a gente consegue resistir, não dá uma alegria, é bom demais. E prossegue aqui o comentário de Allan Kardec: aquela alma que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato, e, se não o leva a efeito, não é por virtude da vontade, mas por falta de ensejo, de oportunidade de praticar. É, pois, tão culpada quanto o seria se o cometesse. Esse parágrafo aqui demonstra claramente que para Deus a intenção é muito valiosa, tanto quanto o ato em si. Em resumo, naquele que sequer concebe a ideia do mal, já há um progresso realizado. Aquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há um progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, se satisfaz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito; no outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Pois bem, prosseguindo aqui, tem um outro aspecto muito relevante para a gente tratar sobre o pensamento, porque o Espiritismo nos ensina que o pensamento é uma força viva e criadora, que gera ondas de energia. Em razão das leis de sintonia e atração, essas ondas atraem ondas semelhantes. Diferentemente de nós, criaturas encarnadas, os espíritos sentem e enxergam os nossos pensamentos. Nas obras de André Luiz, isso fica muito claro. A todo momento há relatos relativos, há relatos referentes às cores, às imagens, às formas e até os odores do que emitimos do nosso mundo íntimo. Então, já colhemos maus frutos de nossos pensamentos inferiores ao atrairmos para a nossa companhia irmãos desencarnados que comungam com esse mesmo pensamento de baixa vibração. Essa, inclusive, é a origem de influenciações espirituais negativas que, aliadas às nossas dívidas do passado, podem acarretar, inclusive, casos de obsessão. Vamos, então, aqui já encaminhando mais para o final da nossa participação, ressaltando, portanto, que
não há nenhum ato ou mesmo pensamento que não seja conhecido e levado em consideração por Deus. Toda ação, mesmo pelo pensamento, gera um efeito, uma consequência, que, como nós vimos, vai ser proporcional ao nosso nível de esclarecimento. Conheça-te a ti mesmo. Essa famosa frase foi consagrada por Sócrates, mas cuja origem se sabe que, inclusive, é anterior, deve ser uma meta de todos nós, porque somente com o autoconhecimento é que vamos conseguir uma reforma íntima mais eficaz, porque ao termos uma vigilância dos nossos pensamentos, vamos conhecer melhor as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, as nossas más tendências, e onde nós devemos focar os esforços para as nossas melhorias. Como o Espiritismo nos esclarece, Jesus é o governador da Terra, responsável pela construção do planeta e pela evolução de todas as criaturas que aqui se encontram vinculadas. Portanto, sabemos que todas as filosofias, doutrinas e religiões, enfim, todo o conhecimento nobre, seja no aspecto material ou espiritual, tem origem no seu amor e na sua sabedoria. O Cristo desceu das alturas, das culminâncias divinas, para nos ensinar e nos exemplificar o amor. O Evangelho é, portanto, o roteiro perfeito que todos nós devemos seguir para que alcancemos o alvo, que é esse objetivo de todos, entrar em comunhão com o Pai. Disse o Mestre: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, todo esforço, por menor que seja, em direção ao bem, já é sinal de virtude, de progresso. Mas primeiro é necessário que nós mobilizemos a nossa vontade, a força de vontade, a boa vontade, uma vontade vigilante, esclarecida, para direcionar de forma correta os nossos pensamentos e os nossos esforços. Ela vai ser o leme que vai nos guiar. Sem ela, nos diz Emmanuel, ainda na obra Pensamento e Vida, sem a vontade bem direcionada, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na prisão da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Todos nós temos imperfeições, más tendências, mas com a força de vontade podemos vigiar e combater essas imperfeições, nos esforçando a cada dia para melhorar um pouquinho, que a nossa versão de hoje seja melhor do que a de ontem e que a nossa versão de amanhã seja melhor do que a de hoje. Aos pouquinhos a gente vai evoluindo. E eu encerro aqui a minha participação com uma página chamada Pensar e Querer. Ela está nesse livro A Mensagem do Dia, de autoria do Espírito Sheila. Pensar e querer. O homem foi capaz de desenvolver sofisticados radares para detectar presenças estranhas a longa distância, mas ainda não conseguiu estabelecer um sistema de vigilância em torno da própria mente. Todo pensamento estabelece sintonia. Pensando, a criatura interage sobre seus semelhantes, estabelecendo ligações conforme o campo mental a que a envolve.
Se a situação é gerada por pensamentos infelizes, estabelecem-se as presenças indesejáveis oriundas do plano extrafísico, consolidando, assim, o início de processos obsessivos que poderão aprisionar a pessoa em dolorosos processos de subjugação. Entretanto, cabe ressaltar que, entre a abordagem do pensamento infeliz e a sua aceitação em nosso campo mental, há uma distância a ser percorrida. No mundo, pensamentos infelizes nos ocorrem a todos. Cabe-nos, porém, a devida vigilância para rebatê-los com o escudo do bom senso, a fim de que a nossa vida interior se desenvolva em bases de equilíbrio desejável. Pensa com amor, e a luz do teu pensamento te iluminará por dentro. Que Jesus nos abençoe a todos. Fiquem com Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós temos como vimos o nosso estudo aqui do capítulo 8º, itens 5 e 6, ele está conjugado também com a questão 895 do Livro dos Espíritos. E eu procurei assestar meu comentário, minha contribuição, direcionando para a questão 895 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Os Espíritos respondem, iniciando a seguinte afirmação: o sinal mais característico da imperfeição é o interesse pessoal. Eu vou ficar por aqui na leitura da resposta. E vamos analisar de que se trata aí esse interesse pessoal, que os Espíritos da Falange da Verdade responderam a Kardec como sendo a mais grave característica de imperfeição que nós podemos carregar conosco aqui na Terra. E para poder ilustrar esse ensino dos Espíritos, eu vou lembrar aqui de duas passagens de Jesus, uma delas narrada por Lucas, no capítulo 19, versículo 1 a 10, e outra narrada também por Lucas, no capítulo 12, e outra narrada por Mateus, pelo evangelista Mateus, Lucas e Marcos, em diversos capítulos e versículos aqui constantes. Eu vou ler aqui inicialmente, no capítulo 16, o título é Salvação dos Ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Mamon aí significando a divindade aí que representava aí as riquezas daquele tempo. E aí então vem o principal que eu gostaria aqui de ressaltar. Então aproximou-se dele um mancebo e disse: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade.
O que é que ainda me falta? Disse então Jesus: se queres, meu amigo, ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes riquezas. Jesus disse então aos seus discípulos: digo-vos em verdade que é bem difícil é que o rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então nós temos aqui essa primeira passagem aqui narrada pelos evangelistas Mateus, Lucas e Marcos, do mancebo de qualidades ou mancebo rico. Ele tem várias denominações aí no estudo evangélico. Mas tem um contraponto que eu quero trazer aqui para vocês, porque Jesus não disse que era impossível um rico entrar no reino dos céus. Ele disse que era difícil, não era fácil. Mas o contraponto que nós temos aqui é narrado pelo evangelista Lucas. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e ali havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente do povo, subiu em um sicômoro, que era uma figueira que não se comia, bravia. Então ele subiu num sicômoro, numa árvore, para poder ver Jesus, porquanto Jesus ia passar por ali. Chegando àquele lugar, Jesus dirigiu-se para o alto olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-se pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje na sua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos os presentes murmuraram a dizer: mas Jesus foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo 4 vezes mais. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Essa passagem fantástica do Evangelho foi narrada, foi transcrita pelo evangelista Lucas, no capítulo 19, versículos 1 a 10. Meus irmãos, por que nós trouxemos essas duas passagens? Porque elas simbolizam de maneira muito clara as situações da humanidade aqui na Terra, das criaturas aqui na Terra, né? E se tem algo que o Espiritismo, com toda a ênfase, representando aí o Evangelho de Jesus, como nós acabamos de ver aqui nas duas passagens lidas, retratadas pelos evangelistas missionários. Se tem algo que a doutrina espírita visa combater, é o egoísmo. E o que é o egoísmo? É o exclusivo interesse apenas pessoal, ou pessoal, exclusivo. É quando nós resolvemos que na nossa vida nós vamos tirá-la para resolver os nossos problemas. Dane-se o problema dos outros, cada um no seu quadrado, como nós às vezes ouvimos dizer aí. Então nós nascemos, buscamos desenvolver as nossas habilidades, conviver em família, somos até respeitados no seio da sociedade, mas aí, quando nós vamos somar aquilo que de fato nós fizemos para devolver a esse mundo abençoado que nos acolheu, em face de uma oportunidade abençoada, permitida por Deus, nós não fizemos nada, fizemos para nós. Acumulamos para nós conhecimentos, acumulamos saberes, acumulamos tempo apenas dedicado a nós, acumulamos atitudes que só se exteriorizavam porque eram atitudes que visavam atender os
nossas vontades, as nossas particularidades, as nossas circunstâncias. Então nós vamos ver aqui, na primeira passagem que nós lemos, do rico, do mancebo de qualidades, a gente pensa assim, não, mas o camarada foi procurar Jesus, aí Jesus pediu que ele já dizia que era bom, que cumpriu as leis de Deus, né? E quando Cristo, então, bom, se você cumpre, então pega seus bens, vende ou dá para os outros, quer dizer, distribui com os pobres, e depois vem e me segue. Aí ele saiu muito triste daquele encontro com o Mestre. Mas a doutrina espírita, meus irmãos, é tão abençoada, e não é à toa que o Cristo disse que mandaria um Consolador para ficar conosco para sempre. E esse Consolador, ele veio a partir da pena, vamos dizer assim, intelectual dos espíritos superiores, que se valeram de um abnegado mineiro de Pedro Leopoldo, que foi o nosso Chico Xavier. E o que esses espíritos abnegados fizeram? Foram aos arquivos do mundo espiritual e procuraram os fatos relacionados a diversas passagens do Novo Testamento, em especial, né? E aí eles buscaram o contexto daquele rapaz que procurou Jesus. Não era um rapaz mais, era um jovem de 40 anos, e que, não vou ler porque é grande, tomaria todo o tempo, mas vou tentar resumir para os irmãos aqui, para que os irmãos possam entender como foi aquele contexto, porque ele foi procurar Jesus, né? Esse rapaz, ele se chamava, segundo o irmão X, numa reunião lá no mundo espiritual, que o irmão X participava, eles estavam lá discutindo a questão da união dos credos religiosos. Por que as religiões estão perdendo tempo aí em discutir, às vezes, situações laterais, se esquecendo muitas vezes do essencial, né? E que, será quando, perguntavam eles lá para o instrutor espiritual, quando que as religiões iam deixar essas questões secundárias e se unirem efetivamente naquilo que era essencial? Aí então, um ancião que estava lá, ele disse o seguinte: olha, meus irmãos, chamado Simão, ele falou: esse problema é antigo. Esse problema das religiões não se entenderem é desde que a humanidade se organizou de uma maneira melhor em termos de sociedade. Eu vou contar um fato para vocês do tempo de Jesus. E aí então ele começou a contar a vida de um rapaz chamado Efraim, filho de Bunã, que era um chefe prestigiado entre os fariseus e considerado cabeça dos ilenitas. Ilenitas eram os seguidores de Léo, que foi o grande fundador da religião farisaica, uma criatura elevadíssima, um espírito elevadíssimo, narrado inclusive no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, como sendo um dos assessores espirituais de Jesus, inclusive no Brasil. E esse Efraim, ele então se destacou não só pela sua inteligência rara, mas também porque ele era uma pessoa liberal, era uma pessoa que tinha um pensamento mais liberto dos dogmas, dos fanatismos, das interpretações muito formalistas. Ele era muito culto, e aos 40 anos de idade ele conseguiu um prestígio não só entre os ilenitas, mas entre os saduceus, que eram também uma tribo, uma casta de judeus que pertenciam à alta sociedade judaica naquele tempo. E ele era um estudioso do Mishnah, que era o livro dos rabinos, cuja autoria atribui-se ao próprio Léo. E ele não só tinha um prestígio, o respeito dos seus pares, mas como ele, por ser muito inteligente, ele conseguia, ele amealhou uma grande riqueza, e parte dessa riqueza, inclusive, foi amealhada utilizando da arte de receber ricos depósitos dos seus colegas ricos e investir aquelas quantias imensas e pagar juros extremamente compensadores para aqueles que acreditavam nele. E ele era muito honesto, muito sério,
e acabou ficando muito rico, dono de um castelo lá em Genezaré. Porém, ele ficava muito preocupado com essa questão das diferenças de interpretação. E com isso, então, o que ele fez? Ele buscou os chamaitas, que eram os seguidores de Shammai, que foi um rabino que contrariava Hillel, era extremamente fanático, pregava uma doutrina de pura ascensão do povo hebreu, etc. E como ele não conseguiu se entender com os chamaitas, ele procurou os essênios, viajou até onde eles estavam. Os essênios eram uma seita que se isolava da sociedade e vivia das práticas agrícolas entre eles mesmos, e estudavam os sábios da antiguidade e pregavam inclusive uma doutrina que lembrava um pouco a doutrina que Jesus depois veio nos trazer. Então ele procurou os essênios, encontrou boa vontade, mas encontrou também aqueles que eram fanáticos no sentido de entenderem que não tinham que se misturar com outros representantes de outras religiões. Aí o que ele resolveu? Gente, eu fiquei sabendo aí que tem um Galileu que é extremamente sábio, que cura, que alivia, que prega uma doutrina libertária e que é chamado inclusive de profeta, que é chamado de príncipe, de filho de Deus aqui na terra. Eu vou procurar essa pessoa. E amadureceu então o projeto de encontrar Jesus. E após algum tempo, encontrou Jesus do outro lado do Rio Jordão, pregando, atravessou rapidamente o Rio Jordão. E o que ele fez? Vestiu uma indumentária mais simples lá que ele tinha, embora muito rica ainda, tirou as joias que ele costumava portar quando viu Cristo no meio das pessoas simples, das pessoas tristes, das pessoas abandonadas, vestido de uma maneira simples, porém se expressando numa luz que ele mesmo não conseguira identificar, tanto que foi as lágrimas ao se aproximar de Jesus. E aí então inicia esse diálogo aqui retratado pelos evangelistas. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus então, fugindo a lisonja, respondeu: por que me chamas bom? Bom? Não há bom senão um, que é Deus. Mas se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E aí vem aquele diálogo, né, que termina com Jesus pedindo que ele então que lhe faltava alguma coisa. E essa alguma coisa era, se ele quisesse se aperfeiçoar, deveria vender o que ele tinha, distribuir aquilo aos pobres e construir, ao invés de um tesouro aqui na terra, um tesouro no céu. E depois disso que ele viesse então e o seguisse. E conta irmão X, que o poderoso dirigente dos fariseus, contudo, ao ouvir essas palavras, recordou subitamente as enormes riquezas que possuía e retirou-se muito triste. Veridiano, um amigo que partilhava lá no mundo espiritual os estudos, indagou logo que o relator, o Simão, que contou, lembrou essa história trazida aqui no Evangelho. Veridiano disse o seguinte: não será essa história a do mancebo rico mencionada no Evangelho? Simão esboçou largo sorriso e informou: sem mais nem menos. E assinalando-nos a surpresa, concluiu sem que nos fosse possível aduzir depois qualquer comentário. A fusão, ou seja, a união, dos agrupamentos religiosos do mundo é assunto muito velho e aconselhada com ardor aqui e ali. Entretanto, até porque muitas religiões dizem que tem o monopólio da verdade, quando nós sabemos que a verdade absoluta é Deus, Então, a fusão dos agrupamentos religiosos do mundo é assunto muito velho e aconselhada com ardor aqui e ali. Entretanto, conclui aqui o Simão, conforme nos narra irmão X, quando se fala em esvaziar a bolsa em favor dos necessitados, para que o amor puro garanta a construção do reino de Deus nas forças do Espírito, quase todos os patronos de
várias religiões, da apregoada união, se afastam muito rápidos e muito tristes. Então esse aqui é o primeiro ponto que nós trazemos aqui, que nos mostra por que os espíritos responderam a Kardec que o interesse pessoal é o grande inimigo, é o grande empecilho para o nosso crescimento pessoal. E nós espíritas, meus irmãos, minhas irmãs, temos que falar sempre aqui, na primeira pessoa. É a grande dificuldade do nosso crescimento. É a dificuldade de pensar no próximo, especialmente aquele mais simples, aquele que às vezes estende a mão para nós, nos pedindo alguma coisa para se alimentar, ou alguma coisa para algum valor para poder se locomover, ou para poder comprar um remédio, ou que nos pede um tempo para que a gente possa dedicar a ele através de um conselho, ou que nos convida para ir a um hospital ou a um presídio, ver um irmão que esteja ali necessitado, ou que nos pede para caminhar 100 passos ou 100 léguas, e às vezes, como eu digo, a gente se nega sequer a ouvir a proposta. É esse exclusivismo que muitas vezes fica mascarado por uma situação social de reconhecimento, que às vezes nós temos, é que nos impede, é que nos dá um susto na hora que nós chegamos no mundo espiritual. É que mostra quão pobres nós fomos aqui na Terra, mas às vezes repletos não apenas de oportunidades amoedadas, mas de oportunidades para fazermos o bem para o nosso semelhante. Mas conforme ensinou Jesus, é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mas tem aqueles que entram. Tem os ricos de moedas, os ricos de bondade, os ricos de tempo, os ricos de solidariedade, os ricos de amor, os ricos de compreensão e de paciência, que passam pela terra aqui, às vezes ricos de patrimônio, e sendo assim, evidentemente haverão de atender os preceitos ensinados por Jesus. E uma médium, que não é o Chico, é a Ivone Pereira, nos fala da história de um desses, esse cujo evangelista Lucas narra aqui como sendo um arrecadador dos impostos de César na Galileia, que media lá 1,60 m, pequenininho, mas de uma inteligência indicada, e que um dia resolveu subir numa árvore porque ele ardia de desejo de pelo menos avistar a Jesus. E aí nós vimos aqui Jesus se acomodar na casa dele, não apenas se alimentar, mas trazer, graças ao evangelista Lucas, um dos mais belos momentos da passagem de Jesus aqui na terra, que foi o convite que ele faz a Zaqueu e a iniciativa de Zaqueu naquele momento, por compreender que a sua vida estava inexoravelmente ligada àquela criatura abençoada, cheia de luz e de bondade, né? Aquele Nazareno belo e bondoso que era o nosso Senhor Jesus. Interessante, meus irmãos, quem nos traz essa lição é a médium Ivone Pereira. Evidente que eu não vou ler aqui também, porque ela é imensa lição, num livro dos mais belos da sua do seu vasto trabalho de médium, ora psicográfica, ora médium de intuição e entrava em transe, vivia as cenas que mais tarde ela, por intuição, viria retratar, como é o caso aqui desse livro, né? Bom, a Ivone Pereira nos traz aqui uma história que foi narrada para ela por ninguém mais, ninguém menos do que o grande escritor russo, nascido em 1802, que foi Leon Tolstói. Dizem que foi ele o maior escritor russo de todos os tempos. As obras assim que eu me lembro dele, Guerra e Paz e Ana Karenina, são obras que, segundo os estudiosos, ajudaram a unificar a própria língua eslava, né, que se fala lá na Rússia, que pelo seu tamanho
tem diversos idiomas, né, diversas línguas derivadas do eslavo, então ele ajudou com a obra dele a unificar a língua russa, né? Aí a gente vê a grandeza dessa criatura, além de ter sido uma criatura bondosa, que viveu lá no tempo dos czares, né, lá da Rússia. Leão Tolstói desencarnou, chegou no mundo espiritual e ficou pensando: por que eu não fiz mais? Por que eu não dei vazão aos ímpetos de bondade que eu tinha no meu coração quando eu estava encarnado? E começou a pensar, e de repente ele se viu num local diferente em que ele se encontrava lá no mundo espiritual, verificou que tinha ali uma plateia, pequena plateia, e se sentiu atraído por alguém que estava ali ensinando aquela pequena plateia. E se sentiu atraído, aproximou-se daquela criatura e verificou que na realidade se tratava de um grande mestre, uma criatura muito bondosa, de uma luz inigualável, e aqueles que o rodeavam pareciam também ser criaturas bondosas e cultas que viveram aqui na terra e que estavam ali bebendo aqueles ensinamentos naquele recanto maravilhoso, até que um dos que estavam ali presentes chamou aquele mestre de mestre Zaqueu. O Leão Tolstói então leva um susto: mas meu Deus, será que esse é o Zaqueu das Escrituras? Será que esse é o Zaqueu narrado por Lucas, né? No capítulo 10, versículos 1 e 9 do Novo Testamento? E de fato, para o seu assombro, ele viu que estava ao lado do grande Zaqueu, narrado por Lucas nas Escrituras. E aí vamos ver, meus irmãos, o que aconteceu na vida dessa criatura que se transformou num discípulo de Jesus, num discípulo anônimo, que não estava ali entre os 12, mas que resolveu seguir o Cristo assim que Jesus pôs os pés em sua casa, naquele magistral dia em que o mestre entrou em Jericó, na sua casa, que na realidade era um palácio, porque ele era riquíssimo, né? Inteligente, poliglota e arrecadador de impostos, e portanto mal visto pela sociedade daquele tempo, porque se tinha algo que os judeus detestavam, né? E não é apenas os judeus, as pessoas de um modo geral não gostam de pagar impostos. Naquele tempo isso era uma questão religiosa, tinha que pagar imposto. Não pagar imposto, especialmente para César, era algo que os judeus levavam de maneira muito a sério. Então vejam bem, ele ao aproximar-se de Zaqueu então começou lá para aqueles seus discípulos, né, aqueles seus ouvintes, começou a contar a sua própria vida, o que aconteceu com ele, né? E o Zaqueu então informa que depois que Jesus o honrou com a visita para uma refeição na sua casa, ele então se transformou, né? Jesus tomou a iniciativa, diferentemente do que o Cristo propôs ao jovem de qualidades e rico. Ó, meu filho, você você cumpre as Escrituras todas, o que já era inclusive uma demonstração por parte daquele jovem de uma vaidade imensa. Como é que o sujeito fala assim, de sã consciência, que cumpre os 10 mandamentos? Ele sabe que não há existência, isso é difícil, né? A gente tem que se esforçar, mas é difícil. E ele então, não, eu cumpro todos desde pequeno, mas foi logo falando todos com Jesus, né? Então Jesus falou: não, meu amigo, vende suas coisas, vem cá e depois você me segue. E ele foi embora. Zaqueu não. Zaqueu, quando Cristo adentrou-se em sua mansão, no seu palácio, ele, tomado de êxtase, de júbilo incontrolável, como se tivesse encontrado alguém que ele amava muito depois de muito tempo, ele pediu a palavra para o Cristo e diz: Jesus, a partir de hoje eu dou metade dos meus bens para os pobres, e a outra metade eu indenizo com 4 tantos a mais a quem eventualmente eu tenha prejudicado, né? E o mestre Jesus então completou dizendo: olha, hoje, Zaqueu, a salvação entrou aqui em sua casa, né? Em palavras, resumindo aqui o ensino do mestre. Então Zaqueu conta que a partir daquele dia ele começou a acompanhar Jesus, ele cumpriu o que ele prometeu. E interessante que Leão Tolstói narra aqui no
livro que ele tomou cuidado, inclusive, de preservar a família dele. Ou seja, ele pegou a metade da herança, distribuiu com a família, não deixou família empobrecida, né? A caridade tem que começar dentro de casa. A outra metade, então, ele fez o que ele se comprometeu e foi seguir Jesus. Foi ouvir os ensinamentos do Mestre. E logo em seguida, porque era a última viagem de Jesus, uma das últimas viagens que o Mestre fazia, logo depois ele foi preso e crucificado, não deu nem tempo de Zaqueu ter tido a possibilidade de acompanhar o Mestre por mais algum tempo. E aí ele passa a contar então, que ele ficou livre daquelas peias materiais, a riqueza lhe causava, guardou algum dinheiro para ele aguentar ali algum tempo, né? E passou a seguir o Mestre. E logo quando depois que Jesus foi crucificado, uma tristeza imensa buscou seu coração, né? Ficou inconsolável diante da ausência do Mestre tão amado e tentou se tornar um discípulo, ficar entre os discípulos de Jesus, mas ele se sentia um pouco assim, visto com reservas por parte dos próprios discípulos, porque afinal de contas ele era considerado uma criatura de má vida, porque era um arrecadador de impostos, um publicano. Então ele procurou Pedro, porque ele achava que Pedro ia, mas ele sentiu, não por maldade de Pedro, mas que Pedro era tão assediado, tinha tanta gente em volta do discípulo querido de Jesus, que Pedro não teve tempo para ele, né? E aí ele continuou então seguindo os discípulos à distância. O dinheiro acabou que ele tinha guardado para ele. O que ele fez? Foi dar aula. Ele falava grego, falava latim, falava hebraico, falava outras línguas, então não faltavam aulas para ele dar. Ou quando não tinha aula, ele ia carregar água para Romano Rico, que morava lá na Galileia, para ele poder se manter, né? Mas não se distanciou mais dos ensinamentos do Cristo, mas sem, infelizmente, poder estar mais perto daqueles que representavam a continuidade de Cristo aqui na terra. Mas ele não desanimou. E um dia, meus irmãos, ele tinha deixado Jericó e ele ficou sabendo que tinha um jovem hebreu, né, que corria notícia de que esse jovem, que tinha sido um fariseu, que é seguidor dos cristãos, havia se convertido ao cristianismo às portas de Damasco quando viu Jesus. E o seu nome era Paulo de Tarso. Ele então se inquietou para procurar Paulo de Tarso. E foi um dia em Jerusalém, ele encontrou esse ex-fariseu, Paulo de Tarso, e contou a ele aquilo que havia lhe ocorrido, desde o tempo em que Jesus entrara triunfante para ele, Zaqueu, em sua casa. E narrou para Paulo todos os acontecimentos, né? E narrou a Paulo tudo então que lhe havia ocorrido. E pelo amor de Jesus, Paulo ouviu com solicitude digna daquele mesmo mestre que o admoestara em Damasco. Ou seja, Paulo, da mesma maneira que Jesus o ouvira às portas de Damasco, ouviu também Zaqueu com toda a paciência e com todo interesse. Desde esse dia em diante, em vez de apenas ouvir as pregações em torno da doutrina do Senhor e meditar sobre ela, pus-me a trabalhar também. Ou seja, ele aprendeu com Paulo que ele deveria ser um cristão operoso, né? E ele passou então a trabalhar sobre a orientação de Paulo, aquele Paulo que não desprezava ninguém e não desprezava os publicanos, que passou então a guiar a vida de Zaqueu a partir do momento em que o Zaqueu o conheceu. E olha o conselho que Paulo de Tarso dá para ele, segundo ele narra naquela assembleia que Leão Tolstói participou. Zaqueu, não te limites à adoração inativa, que poderá cristalizar-se em fanatismo. A doutrina de Jesus é afanosa por excelência, e ele precisa de servos trabalhadores, enérgicos, ágeis para 1001 peripécias de boa vontade, para a propagação da verdade que nos trouxe. E aí, olha o que Paulo diz a ele: tu
que já possuis noções da prática da beneficência. Zaqueu deu tudo que ele tinha para a família e para os pobres. E Paulo diz para ele: você, Zaqueu, que já tem noções de beneficência, porque já havias mais ou menos praticado antes do teu encontro com o mestre, e depois testemunha, meu caro, teu amor por ele, servindo também aos teus irmãos que sofrem ou erram. Nenhum de nós será tão pobre que não possa favorecer o próximo com algo que possua para distribuir. O pão, o lume, o agasalho, o bom conselho, a advertência solidária, a assistência moral ao infortúnio, o ensinamento do bem, a lição ao ignorante, a visita ao enfermo, o consolo ao encarcerado, a esperança ao triste, o trabalho ao necessitado de ganhar o próprio sustento honrosamente, a proteção ao órfão, o seu próprio coração de amigo e irmão em Cristo, a prece rogando aos céus bênçãos que aclarem os caminhos dos peregrinos da vida, o perdão àqueles que nos ferem e nos querem mal. Ora, meus irmãos, não era só uma questão de distribuir bens que cabia àquele jovem. A doutrina espírita nos mostra muito claro que o teste que o Cristo faz por ele era naquilo que mais lhe era caro, que era o quê? O apego excessivo aos bens materiais. Excessivo aos bens materiais. Então Jesus foi logo no ponto. Mas é evidente que aquele irmão procurou o Cristo cheio de orgulho e de vaidade, mas com o pretexto de unir as seitas judaicas numa corrente única de pensamento. Isso por si só gera uma manifestação de elevada vaidade. Cristo fala: vai lá, meu amigo, dê as suas coisas, vem aqui e me segue. Ele não era capaz de fazer isso. E o próprio Zaqueu, como nos mostrou Paulo, a doação dos bens que ele praticou foi o mínimo, foi o passo inicial, importante, mas o passo inicial. Por isso que Paulo lhe pede que ele faça aqui esse rol de atitudes, para que de fato ele não esteja nesse rol de pessoas que se preocupem apenas consigo próprios, que tem foco apenas no próprio interesse, que tenham foco, a visão, o interesse apenas do seu próprio mundo. E aí Zaqueu conclui lá para os seus discípulos, e que termina a nossa participação de uma maneira linda, maravilhosa, que eu vou ler aqui para vocês, meus irmãos. E só mesmo a mediunidade abençoada, como de Ivone Pereira, para nos trazer uma passagem que é evidente que o Evangelho não tinha como transcrever na sua integralidade. Mas é para isso que o Consolador Prometido está aqui. Mais de 400 livros do Chico, mais de 20, aproximadamente 20 da Ivone. E o Zaqueu então conclui com seus discípulos. E depois que ele ouviu tudo daquilo que o Paulo de Tarso lhe ensinou e começou a praticar, ele diz assim: e se não curei leprosos, estanquei a aflição de muitas lágrimas com exposições em torno dele, Jesus. Se não levantei paralíticos, pelo menos ergui a coragem da fé em muitos corações desanimados ante a incúria das coisas santas. Se não expulsei demônios, é certo que alijei o ateísmo, recuperando almas para o dever com Deus. E se não ressuscitei mortos, renovei esperanças na alma de muitas mães desgostosas com as indiferenças dos próprios filhos na prática do bem. Revigorei a decisão de muitos pecadores que temiam procurar o bom caminho, porque envergonhados de se apresentarem a Deus pela oração, a fim de se renovarem para as jornadas reabilitadoras. E assim minha alma se alegrava em Cristo, dilatavam-se os meus propósitos de progresso, e eu sentia de que dia para dia, quando orava, mais incidiam sobre mim forças e novas bênçãos, para mais me desdobrarem em operações objetivas, que tendiam a me fazer comungar com a vontade daquele unigênito dos céus, que um dia penetrou os umbrais pecaminosos de minha casa, para me levar à salvação.
Então, meus irmãos, é disso que se trata aqui o Evangelho. Quando os Espíritos respondem a Kardec, postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Que Jesus nos abençoe. Com as mesmas boas energias, com as vibrações que foi nos apresentados no estudo dessa noite, que possamos unir os nossos pensamentos, levar ao alto, agradecer a Deus, nosso Pai de infinita bondade, o nosso Senhor Jesus Cristo, a nossos amigos benfeitores espirituais, pela oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos por mais um estudo da noite. Rogando a Deus que a oportunidade dessa não nos falte, que as bênçãos, as graças deles possam estar junto conosco, encarnados e desencarnados, com todos os nossos amigos trabalhadores dessa casa, que por algum motivo ou outro não puderem estar junto conosco. Rogando que suas bênçãos generosas e compassivas sejam com todos os nossos irmãos que se encontram em dor e sofrimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja feito o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação. Vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre. Que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos e doutrinários da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, dois recados. Nós teremos hoje os passes, como sempre. Pedimos aos irmãos que guardem a fila para recebê-los. E para nossa alegria, hoje retorna mais uma tarefa abençoada aqui dessa casa, que sempre foi proferida pelos nossos irmãos Paulo e Maria Luísa, e que desde a pandemia havia sido, pelos motivos que todos nós sabemos, tinha sido suspensa, que é a distribuição do leite. Então, após a reunião, o leite será distribuído pelos nossos irmãos que já estão ali apostos, aqueles que desejem, que efetivamente necessitem, não só peguem o seu leite, como lembrem os outros irmãos que assim o faziam nos idos de 2000 até o final de 2019 e início de 2020, que venham aqui não apenas receber o pão espiritual, que é o objetivo primordial dessa casa abençoada de Jesus, mas também receber o leite, que vai repleto de boas vibrações, não apenas das proteínas e vitaminas que constam lá nas caixinhas, né? Estão presentes lá nas caixinhas de leite, mas estão repletos de vibrações de amor e de muita solidariedade de todos nós. Que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos.